queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 51 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será muito importante para que você faça as anotações referentes ao que iremos estudar. E o assunto da aula de hoje é o estudo de um gênero textual chamado texto dramático, ou, como preferirem, peça teatral. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: conhecer as características do texto dramático, ler e interpretar um texto do gênero dramático. Muito bem, então, pessoal, vamos lá, Gênero dramático ou gênero teatral. Então, nós podemos usar essas duas nomenclaturas para fazer referência a esse tipo de texto, Então, ele faz parte de um dos 3 grandes gêneros literários. Então, nós vamos ter lá o gênero lírico, que trata das poesias, o gênero épico, que trata das longas narrativas, e o gênero dramático, que são as peças teatrais, o tipo de texto que é escrito para ser encenado, para ser dramatizado. E por isso o nome, então, gênero dramático, Muito bem. O gênero dramático, então, como o próprio nome já indica, são os textos literários feitos com o objetivo de serem encenados ou dramatizados. Por quê? Porque a origem, dessa palavra vem do grego e a palavra drama significa ação. Então, colocar este texto em ação, Ali do ladinho, a professora colocou para vocês o símbolo do teatro, que são essas 2 máscaras. Uma mostrando uma expressão mais triste e a outra mostrando uma expressão sorridente, Por quê? Porque elas representam a tragédia e a comédia, dentro deste gênero dramático. A origem, então, do teatro, Onde é que surgiu, primeiramente, o teatro? Então, na verdade, desde a antiguidade, esse gênero dramático, ele vai ser originado aonde? Lá na Grécia Antiga, Onde os textos teatrais eram encenados como forma de cultuar os deuses, os quais eram representados, então, nas festas religiosas daquela época. Entre os principais autores desse gênero dramático, tanto da tragédia quanto da comédia, lá na Grécia Antiga, são as seguintes pessoas, o Sófocles, o Eurípides, o Ésquilo. Então, faz-se referência, a esses autores aí, porque foram eles quem primeiramente deram, a origem a esse tipo de texto. A encenação dos textos desse gênero, do gênero dramático, tinha um objetivo muito importante, que era despertar as emoções na plateia. E quando desperta a emoção do riso, do choro, do espanto, do medo, da angústia, da tristeza, enfim, seja qual for a emoção despertada na plateia, a gente vai chamar esse fenômeno de catarse. Então, a catarse é justamente o despertar destas emoções. E era esse o objetivo, então, de um texto do gênero dramático: despertar emoções em quem estivesse assistindo a peça teatral. Quais são, então, as principais características do texto dramático? Bom, os personagens fazem a encenação,
É muito importante. O personagem aí, ele vai ter um papel de grande destaque, né? Ele é muito importante para que a história aconteça. Faz-se uso de uma linguagem gestual e também da sonoplastia, que seria o som, né, ou os sons, os gestos, a expressão corporal, facial, é muito importante. Presença tanto de diálogos quanto de monólogos. Diálogo, então, seria uma conversa de duas ou mais pessoas, e o monólogo seria uma pessoa falando sozinha, né, consigo mesma. Predomínio aqui do discurso direto, então são falas diretas feitas, né, pelas personagens. Não há presença de narrador na peça teatral, então não tem um narrador contando a história ela é levada ao público pela própria personagem, né, ou pelas personagens. Também, muito importante, o espaço cênico, que é o cenário, né? Ele compõe aí como uma das partes mais importantes dos textos teatrais. E uma coisa também que é fundamental, que é o uso das rubricas. As rubricas tanto de interpretação quanto as rubricas de movimento, tá? Para que servem as rubricas? Então lá o teatrólogo, né, o autor da peça, ele escreveu a peça, mas ele precisa dar indicativos para as personagens de como que elas devem falar determinada fala, como que elas devem se posicionar, como que elas devem entrar em cena ou sair de cena. Então é para isso que servem as rubricas, né? São indicações de como que a personagem deve falar ou agir, tá? A gente já vai ver isso dentro de um texto, como que aparecem as rubricas. Bom, dessas características todas aqui, nós podemos destacar 3 que são de relevância extrema, que são as personagens, não há peça teatral sem personagens, né? O espaço cênico ou cenário, que é muito importante até para a construção do sentido, né? E as rubricas, tá? Que vão indicar como falar e como agir. Né? Então são 3 elementos aí fundamentais que a gente pode destacar dentro de todas essas características. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui da estrutura dramática, né? Então os autores desse tipo de texto a gente chama de dramaturgos, tá? E é junto com os atores vão encenar o texto, né? Eles são quem? Os emissores, tá? E o público, né, o espectador, é o receptor desse tipo de texto. Muito bem. Assim, então, os textos dramáticos, além de eles serem constituídos das personagens, onde nós temos lá os protagonistas, né, as personagens secundárias, os figurantes, também, né, esse tipo de texto é composto pelo espaço cênico, né, que seria o palco, o cenário, e ainda o tempo, né? Porque está acontecendo num determinado tempo. Muito bem. Geralmente, né, os textos destinados ao teatro possuem também uma estrutura interna básica. E o que vem a ser essa estrutura interna? Bom, são aquelas partes da história, né, que a gente já estudou no texto narrativo. Por quê? Porque uma peça teatral também está contando uma história, não deixa também de ser uma narrativa, né? Então nós vamos ter nessa estrutura interna do texto as 3 partes básicas, né? Que é a apresentação, o início, onde é feita a exposição tanto das personagens quanto da ação que vai ser desenvolvida na história, né? Temos aí a segunda parte, que é o conflito, que é aquele momento em que surgem, né, os problemas, que vai movimentar um pouquinho a ação dramática. E, por fim, o desenlace ou o fechamento, o final, que seria o momento de conclusão da história, né, de encerramento ou de desfecho daquela ação dramática. Então, basicamente, nós temos o começo, o meio e o fim,
né? Porque também está narrando uma história, narrando um acontecimento, tá? Então essa seria a parte da estrutura do texto. Muito bem, e a estrutura externa, então, do texto dramático, tá? Ele pode ser dividido em atos e cenas. O que seria o ato? Tá? O ato é a parte de uma peça de teatro que corresponde a um ciclo de ação num determinado espaço e que é separada das outras por um intervalo. E aí, quando muda-se o ato, né, também muda-se o cenário, tá? Já a cena é o momento da ação em que os atores estão representando. Muda-se de cena quando existe alguma entrada ou saída de outros personagens. Então essa seria a diferença entre ato e cena. Muito bem. Alguns exemplos de textos dramáticos. Como eu falei lá no começo para vocês, aquelas duas máscaras representam a tragédia e a comédia, né? Elas são o símbolo do teatro. Então nós vamos ter a tragédia, né? Que tipo de texto teatral é a tragédia? É onde vai haver o quê? A representação de acontecimentos trágicos, né? O nome já diz, tragédia, geralmente com finais trágicos, né? Os temas explorados pela tragédia são derivados muitas vezes das paixões humanas, né? Vai fazer parte aqui as personagens nobres, heróicas, né? Deuses, semideuses. Já a comédia vai o quê? Representar textos humorísticos, né? Que levam ao riso, que provocam o riso na plateia. Podem ser textos de caráter também crítico, né? Satírico, engraçado, debochado. A principal temática dos textos de comédia envolvem as ações cotidianas da qual fazem parte personagens humanos, geralmente estereotipados, né? Então, os dois principais tipos de textos dramáticos são a tragédia e a comédia. Mas nós temos também a junção dessas duas coisas, e aí vem um terceiro, né, tipo, que é a tragicomédia, onde há a união tanto de elementos trágicos quanto de elementos cômicos, né, engraçados. Temos também a chamada farsa. O que vem a ser uma farsa, né? É um tipo de encenação, é um tipo de peça teatral que surgiu por volta do século XIV, então é bastante antigo, né? Trata-se de uma peça teatral curta, também de caráter crítico, tá? Formada por diálogos simples e representando aí personagens também caricaturais, né? Em ações corriqueiras do dia a dia, cômicas ou burlescas, né? Aquelas situações cotidianas, personagens comuns, simples. Temos também o auto. Hoje a professora vai ler para vocês um trecho de um auto, né? O auto também é um tipo de peça teatral que surgiu lá na Idade Média, é mais antigo ainda que a farsa, né? São textos curtos também, de temática cômica, mas geralmente um auto tem uma temática de fundo religioso ou até uma crítica religiosa, né? Tem uma ligação com algo que é mais voltado para o religioso, tá? Então, são alguns tipos aí de textos teatrais. E agora, então, nós vamos ler um fragmento de peça teatral. Nós vamos ler um fragmento do Alto da Compadecida, do teatrólogo Ariano Suassuna, tá? Depois a professora vai deixar para vocês lá o link onde vocês podem acessar todo o texto, né? Toda essa parte aqui, tá? Então, começando lá. João Grilo. Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem, querem ver? Aí, entre parênteses, recitando. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer.
A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Aí o encourado, vá vendo a falta de respeito, viu? João Grilo, falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho de Canário Pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E aí, entre parênteses, cena igual a da aparição de Nosso Senhor e Nossa Senhora, a Compadecida, entra. O encourado, com raiva surda. Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete. João Grilo, falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei? A Compadecida, não, João, por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. A cena completa, né, que a professora leu um trecho, um fragmento para vocês, a cena completa você pode ler acessando esse link abaixo aí que eu deixei para vocês, tá? Não é a peça toda, é apenas uma cena, né? Então ela é um pouquinho mais longa ainda, tá? Então vamos voltar lá, eu coloquei ali, né, para vocês uns quadrinhos explicando um pouquinho, mostrando as partes, né, da escrita desse texto teatral. Então, veja que o nome das personagens sempre vai vir antes de cada fala. Geralmente ela vem destacada, né, de letra maiúscula, né, para identificar. Então, antes de cada fala, sempre vai ter o nome dessas personagens, para saber quem é que deve falar naquele momento, tá? Outra coisa, as rubricas. Então, veja só, aqui esse recitando, que aparece entre parênteses, é uma rubrica de interpretação que está indicando como que o João Grilo deve falar esse versinho aqui, né? Como se ele estivesse declamando um poema, recitando esse verso. Então, ali é a rubrica. A rubrica aparece também de uma forma diferente. Ou ela vai vir entre parênteses, com a letra em itálico, né? Ela vai estar destacada de uma forma diferenciada, para que o personagem, né, possa, na verdade o ator possa saber de que forma que ele deve falar ou agir, né, em determinada peça. A mesma coisa aqui, né, essa parte que está entre parênteses e que está destacada também, de itálico, de negrito, né, também é uma rubrica, porque ali é para mostrar agora a entrada, a aparição da Nossa Senhora, né, da Compadecida, tá? Também aqui, ó, com raiva surda, né, apareceu aqui entre colchetes também, negrito, itálico, também é uma rubrica. Como que o encourado ele deve falar, né, a sua fala que vem a seguir. Então, essas partes aí, elas são importantes. Elas compõem a estrutura do texto e ela é importante para que o ator, quando ele pega o seu texto, ele possa saber como falar e como agir, né? Então, são essas as partes. E aí, eu gostaria muito que você acessasse esse link e lesse, né, essa cena completa lá. E ainda fica como dica também para que você leia este livro, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu tenho certeza que nas bibliotecas escolares temos esse livro, né? E se não tiver, temos a biblioteca pública. É um livro muito fácil de ser encontrado, tá? Fica como sugestão aí de leitura para vocês. E agora, então, pessoal, chegada a hora dos exercícios, tá? Lá você vai encontrar nos exercícios mais um fragmento de peça teatral, que você poderá fazer a leitura e responder as questões de interpretação do texto, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês
e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!